Vou explicar agora a questão número 2. Diz assim: quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e a outra do segundo grau, com as seguintes características, como segue. Tá aqui as características, nós vamos falar depois. Encontramos um ponto de interseção da reta com a parábola, que é a abscissa 2, coordenada -1 e 4, coordenada 0, 2 ou coordenada 5. Ou seja, você tem um gráfico, um plano cartesiano. Aí gerou uma parábola, que é da função do segundo grau, e tem uma reta também da função do segundo grau. Tem uma parábola e uma reta. Existe um ponto de interseção, ou seja, um ponto onde a reta corta a parábola. Aí a gente quer descobrir aonde é esse ponto. Se esse ponto está na abscissa 2, está de coordenadas, como está indicando aqui, coordenada 5, né? Lembrando que a abscissa é o eixo x e a ordenada é o eixo y. Como que a gente vai fazer para descobrir esse ponto? Nós vamos montar as duas equações de acordo com as características e igualar essas equações. Porque na interseção, o valor de x na reta é o mesmo valor de x para a parábola. E o valor de y na reta é o mesmo valor de y para a parábola. Então, na interseção, o x e o y é o mesmo, tanto para a reta quanto para a parábola. Então, a gente vai montar essas duas equações e igualar uma a outra para achar essa interseção. Então, vamos lá. Aqui diz, né, a função de primeiro grau, vamos colocar aqui e chamar como f de x, ela tem a forma ax mais b, um termo que multiplica a variável x e mais um termo independente. Está dizendo aqui que o coeficiente, a variável é x, está aqui a variável x, e o coeficiente numérico da variável x é 1. Quer dizer que o coeficiente é o número que fica antes do x. No lugar desse a aqui é 1. Então, a nossa função f de x vai ficar assim, ó, 1x mais o b. O b é o termo independente. Aqui está falando que o termo independente vale 5. Então, vamos colocar aqui. Fica 1x mais 5. É comum escrever assim também. F de x igual a x mais 5. Normalmente, esse 1 acaba não aparecendo. Então, nós temos aqui a função de primeiro grau, de acordo com essas características. Agora, vamos ver a função de segundo grau. Toda função de segundo grau, que eu vou chamar agora aqui de g de x, ela tem a forma ax² mais bx mais c. É uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, por isso tem que ter esse x². A função de primeiro grau não tem x². Então, nós temos três termos, três coeficientes, a, b e c. Vamos ver de acordo com a descrição que está aqui, também na variável x, né? O coeficiente numérico do x² é 1. Então, aqui, na nossa função g de x, eu vou escrever 1x², porque o coeficiente do x² é 1. O coeficiente do x é menos 1. O nosso x aqui é o termo b. Então, aqui vai ser menos 1x. E o coeficiente do termo independente, né? O termo independente, na verdade, é o número 2. Então, no lugar da letra C, eu vou colocar aqui o número 2. Então, essa equação, de uma forma mais simples, vai ser escrita como x², né? O 1 não precisa aparecer. Aqui tem um mais e um menos. Mais com menos vira menos. Então, fica menos 1x ou menos x mais 2. Então, essa é a equação de segundo grau, a função de segundo grau, de acordo com as características. Note que o coeficiente do x² é 1, ele está aqui invisível, mas existe. O coeficiente numérico do x é menos 1, está aqui invisível, mas existe, que é o menos 1. E o termo independente é o 2. Então, como eu falei, tem que ter um ponto de interseção. Existe um ponto de interseção entre essas duas equações. Ou seja, onde o valor de x e y vão ser os mesmos nas duas equações. E isso vai acontecer quando uma equação, então, foi igualada à outra, né? Vou colocar aqui num outro papel, quando o f de x for igual ao g de x, ou seja, quando a função do primeiro grau for igual à do segundo grau ali, nós vamos ter uma interseção, né? Quando o y para uma foi igual ao y da outra. Então, a mesma coisa acontece com x. Quem é o f de x? X mais 5. Quem é o g de x? X² menos x mais 2. Então, montamos aqui a nossa equação de primeiro grau. A equação do primeiro grau igualada de segundo grau para a gente achar a interseção. Todos os termos têm que ficar no mesmo membro, né? Já que é uma equação de segundo grau, tem que estar igualada a zero. Então, o que a gente vai fazer?
Vamos colocar todos os termos aqui no segundo membro, que vai ficar mais fácil. Ó. X² menos x mais 2. Bom, vou passar esse x para o segundo membro, então vai ficar negativo, menos x. Vou passar o 5 também para o segundo membro, então em vez de ficar mais 5, vai ficar menos 5. Bom, em vez de colocar assim, igual a zero, aqui zero igual a toda essa equação, colocar aqui toda ela igual a zero também é a mesma coisa. Então deixa igual a zero no finalzinho aqui, que dá no mesmo. Agora a gente vai reduzir os termos semelhantes, os termos que têm a mesma variável. X² é o único que aparece, mas a variável x negativa aparece em dois lugares. Então eu devo um x, aqui eu devo outro x, ao todo eu estou devendo duas letras x. Aqui eu tenho 2 e aqui eu devo 5, então eu vou ficar devendo 3. Né? Se eu tenho 2 para pagar e devo 5, vai sobrar uma dívida de 3 unidades. Então nós temos aqui a equação igualada a zero. Então para achar a interseção, basta agora resolver essa equação. Que é a equação de segundo grau. Nós temos aqui que o termo A é 1, o termo B menos 2 e o termo C menos 3. Como nós vamos resolver? Delta é igual a B² menos 4AC. Delta vai ser igual. No lugar do B, eu vou colocar o menos 2. No lugar do A, né, eu vou colocar o número 1. Lembrando aqui que esse menos 2 é ao quadrado, tá? No lugar da letra C, eu vou colocar aqui o menos 3. Então, vai ficar delta igual a menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Na multiplicação, tem dois negativos aqui, ó. Menos com menos vai virar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, nosso delta vai ser igual a 4 com mais 12, que dá 16. Achamos o valor do delta. Agora, vamos fazer a segunda parte da equação. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos o valor do b. O b é 2 negativo, então vai ficar menos o 2 negativo. Vai aparecer dois sinais negativos. Um que é da fórmula e o outro que é do elemento que eu estou substituindo aqui, né? Não esqueça que tem que levar esse sinal do elemento também, tá? Mais a raiz de delta. O delta descobrimos aqui que é 16, então fica mais raiz de 16 sobre 2 vezes o valor do A. O A vale 1, então vai ficar 2 vezes 1. Então x vai ser igual a... Resolvendo menos com menos aqui vira mais, fica 2 positivo, mais ou menos. A raiz quadrada de 16, que é 4, que é 4 ao quadrado é 16, 2 multiplicado por 1, que dá 2. Muito bem, tenho a soma e a subtração. O que eu faço? Eu vou resolver essas duas contas separadamente. Eu vou fazer aqui o 2 mais 4 sobre 2 como x' e vou fazer o 2 menos 4 sobre 2 como x duas linhas. Eu separei a operação da adição da de subtração, são duas contas. Fazendo aqui a adição, 2 com mais 4 vai dar 6, que ainda divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 2 menos 4 vai dar 2 negativo sobre 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, nós já achamos aqui a solução, o par de solução, as raízes da interseção, menos 1 e 3. Achamos duas raízes. Quer dizer o quê? Que essa reta vai cortar a parábola em dois pontos. Você tem aqui uma parábola, tá? Nós vamos ter aqui, nessa parábola aqui, uma reta cortando ela em dois pontos. Nós temos que achar as coordenadas desses dois pontos. Um desses dois pontos vai estar entre as alternativas que a gente tem para marcar. Então, vamos verificar. Nós achamos que um valor para x é menos 1, tá aqui. O outro valor para x é 3, positivo. Esse tem menos 1 e 3 como valor da abscissa. Isso aqui, no caso, achamos a abscissa. Nós temos a abscissa 2, não. Sabemos que não vai ser a abscissa 2. A abscissa tem duas, a menos 1 e 3. A abscissa 2 não tem. Então, a letra A está fora, não pode ser a resposta correta. Vamos cortar aqui a A. Coordenadas menos 1 e 4. Bom, as coordenadas, o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Menos 1 para x e 4 para y.
Menos 1 tem? Tem. Realmente nós tivemos um menos 1 aqui para x, então é uma possibilidade. Vamos analisar a outra. Coordenada 0 e 2, x sendo 0 e y 2. Nós achamos x0 aqui? Não. X pode ser menos 1 ou pode ser 3. Então não satisfaz. Ordenada 5. Ordenada é o valor no eixo y, né? Nós achamos que é o valor no eixo x. Bom, pode ser que seja ou não, né? Não sei. Então, estou em dúvida aqui entre letra B e letra D. Para eu resolver isso daqui, eu vou ter que aplicar essas abscissas que eu encontrei em uma das funções, que pode ser tanto a função mais simples, que é a do primeiro grau, como a do segundo grau. Vamos pegar pela mais simples, que fica mais fácil. F de x é igual a x mais 5. Bom, quando o x for 1 negativo, então vamos fazer aqui o f de menos 1. Então vai ser menos 1 mais 5. E menos 1 com mais 5 dá 4. Então nós achamos um ponto aqui, ó. O ponto, um dos pontos de interseção, vou chamar de ponto P, vai ser quando o x valer menos 1, o y vai valer 4. E quando o x valer 3? Vou fazer aqui o f de 3. Vai ficar no lugar do x o 3 mais o 5. 3 com mais 5 dá 8. Então, vou chamar aqui de ponto Q, o segundo ponto de interseção. Quando o x for 3, o y vai ser 8. Os pontos de interseção são esses, tá? 3. Coordenadas 3, 8 ou coordenadas menos 1, 4. Vamos ver qual que a gente tem aqui. Temos aqui a menos 1, 4. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ok?